Vamos ler João 15, os primeiros versos. Jesus diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Amém. Esse é o texto. A gente está finalizando hoje essa série de pregações que a gente está fazendo já há 7 sábados, declarações que Jesus faz acerca de si mesmo. Então a gente já viu aqui que Jesus fala que Ele é o pão da vida, Ele fala que Ele é a luz do mundo, Ele fala que Ele é a porta das ovelhas, Ele fala que Ele é o bom pastor, Ele fala que Ele é a ressurreição e a vida, Ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e agora por fim Ele vai dizer: Eu sou a videira verdadeira. Basicamente, Jesus está nos ensinando que Ele é Deus e Ele é tudo aquilo que a gente necessita, que a gente precisa para viver, e para viver bem, para viver de um jeito satisfatório. Porque se você parar para pensar, Ele fala coisas a respeito de si mesmo que tem a ver com necessidades básicas do ser humano. A gente precisa de alimento, Ele é. A gente precisa de luz, Ele é. A gente precisa de um caminho para seguir, Ele é. A gente precisa de proteção, Ele é. A gente precisa de vida, Ele é. A gente precisa de um Salvador, Ele é. Mas aí Ele vem com essa última declaração. E essa última, não sei se você vai concordar comigo, mas pelo menos para mim, me parece um pouquinho diferente das outras. A sensação que eu tenho quando eu leio sobre Ele ser a videira verdadeira é que as outras analogias que Ele vai falar de si mesmo parecem que são um pouco mais diretas, parecem que são um pouco mais claras. E de repente nessa Ele fala que Ele é a videira verdadeira. Mas aí Jesus vai desenvolvendo o que Ele quer dizer com isso, e a gente vai perceber que Ele está levando os seus discípulos aqui agora para uma aplicação prática de tudo aquilo que Ele até então tinha ensinado e mostrado para eles até ali. Essa última declaração aqui que Jesus está fazendo a respeito de si mesmo, Ele já está no final do seu ministério aqui na terra. É aquele momento em que Ele se reúne com os seus discípulos para cear com eles na quinta-feira à noite, antes de entregar a sua própria vida. Ele ali, nesse momento, estava preparando o coração dos discípulos para a sua partida. Em pouco tempo, Jesus partiria. É nesse momento que Jesus vai falar sobre a vinda do Espírito Santo pela última vez com seus discípulos. É aqui que Ele vai alertar os seus discípulos sobre a perseguição que viria sobre eles. É aqui que Jesus vai fazer aquela última oração que a gente conhece como oração sacerdotal, em que Jesus vai pedir pela unidade da igreja. É nesse contexto que Jesus vai dizer: Eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o lavrador, vocês são os ramos. E Jesus faz uma declaração contundente: sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Vocês não podem fazer coisa nenhuma. É como se Ele estivesse mostrando para os discípulos a importância deles seguirem firmes, a importância deles darem frutos e o melhor, a certeza de que Ele estaria sempre junto deles. Porque talvez você leia aqui e isso passe despercebido, num olhar um pouco mais corrido, mas Jesus já Ele iria morrer. Ele estava falando sobre a sua partida, mas Ele está ao mesmo tempo ensinando os seus discípulos a permanecerem nele. Jesus vai dizer que eles precisavam permanecer nele, para que eles pudessem fazer alguma coisa, para eles darem frutos. E eu pergunto para você, como que você vai permanecer em alguém que vai morrer? A resposta é óbvia, é que Jesus sabia que Ele iria ressuscitar, Jesus venceria a morte, e mais, e melhor, o Espírito Santo continuaria o seu ministério aqui na terra. E que coisas maravilhosas para a gente saber aqui. O ministério de Jesus continua, não morre quando Jesus morre. A gente está aqui hoje, a gente está nesse lugar aqui adorando a Deus, sendo igreja como Ele desejou que a gente fosse. O Espírito Santo
continuou realizando essa obra no meio da igreja. Como é essencial a gente saber que Jesus é a videira verdadeira e que a gente necessita dele, a gente precisa dele para continuar e para glorificar o Pai. A primeira coisa que a gente aprende sobre Jesus ser a videira verdadeira é que Jesus é o centro de todas as coisas. É a primeira lição que a gente vai tirar aqui. Jesus é o centro de todas as coisas. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Jesus a gente não pode fazer nada. A conclusão óbvia aqui é que tudo começa nele. Jesus é o ponto de partida de todas as coisas. E é importantíssimo a gente ter isso em mente, a gente ter isso no coração, quando a gente aplica todas essas verdades que a gente aprendeu sobre quem Jesus é na nossa vida. Jesus é todas essas coisas, mas a gente precisa entender que tudo começa nele, senão a gente não vai fazer nada. E falar que tudo começa nele não é só expressar aqui uma frase de efeito, talvez, uma frase forte, bacana, para falar sobre alguém que viveu e foi importante. Não é só uma frase bonita, não é só uma frase forte. Realmente, verdadeiramente, tudo começa em Jesus. Tudo começa nele. Jesus é o que mais importa. Jesus é sobre quem a criação fala e declara todas as coisas. E ele aqui quer que os seus discípulos tenham essa noção. Por isso ele vai enfatizar: sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Jesus a gente não pode fazer nada. Isso não é forte demais? Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele vai trazer a profundidade disso para a gente. Quando a gente lê Colossenses capítulo 1, versos 15, 16 e 17, ele escreve que Jesus é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação, ele é o irmão mais velho, ele é o primeiro que nasceu de todos nós que vamos nascer com ele na eternidade. Ele vai dizer que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele vai dizer: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, nele tudo se mantém. Toda a criação começa em Jesus e se mantém nele. E eu quero que você entenda que isso aqui é forte demais. Se você imaginar, desde que a criação foi iniciada, quantas guerras aconteceram, quantas doenças aconteceram, quantas coisas aconteceram em toda a história, e a gente está vivo aqui hoje. Quem manteve todas essas coisas com o poder da sua mão foi Jesus. É Jesus que mantém todas as coisas. E isso precisa ser mais profundo ainda para nós que somos discípulos. É por isso que Jesus deve ser o mais importante na nossa vida. E isso não serve apenas para o nosso ministério. Isso não é para servir apenas quando a gente vem para uma igreja. Isso deve valer para todas as áreas da vida. Galera querida, isso precisa valer no nosso trabalho, isso precisa valer no nosso casamento, no nosso namoro, nos relacionamentos que a gente tem de amizade. Isso precisa valer nos nossos projetos, isso precisa valer nas nossas atitudes, nos nossos gestos mais simples, isso precisa valer no nosso sorriso, isso aqui precisa valer nos nossos pensamentos. Jesus é o centro de todas as coisas. Isso significa que, se a gente não usar Jesus como ponto de partida na tomada de qualquer decisão, a gente corre um grande risco de se frustrar, de se cansar, de se desanimar. Se a gente faz qualquer coisa que não tenha Jesus como referência, é bem provável que não dê certo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando você escolhe o seu trabalho, e eu não quero entrar aqui no mérito daquilo que você gosta de fazer realmente, aquilo que você escolheu como profissão, mas pensa naquilo que você escolhe como uma profissão para você. Quando você faz o que faz, você faz pensando na glória de Cristo, você faz pensando em como você vai poder servir melhor o reino, evangelizando lá, dando bom testemunho onde você está.
O que você faz pensando em como você pode fazer o seu serviço de um modo tão excelente que Jesus vai ficar feliz com você? Ou você faz pensando em ser o melhor para simplesmente ser promovido e ganhar um salário maior? Você entende? Nada contra você querer e desejar crescer, ser um bom profissional, ser uma pessoa boa naquilo que você faz, mas Jesus ser o centro, de um jeito bem prático, significa levar em consideração a sua glória nas tomadas de decisões, sejam elas mais complexas ou mais simples, em todos os pensamentos, em todas as atitudes, em todos os gestos. Será que a gente tem levado em consideração a glória de Cristo em todas as coisas que a gente faz? Isso precisa desafiar a gente. É por isso que talvez muitas coisas que a gente planeja sejam impedidas por Jesus de prosseguirem. Talvez seja por amor mesmo a nós. Graça dispensada sobre a nossa vida, misericórdia, cuidado de Deus. Sabe aquele namoro que não continuou? Sabe aquele emprego que não rolou, que você não recebeu a resposta? Sabe aquela prova que você não passou? Sabe aquele amigo que se distanciou? Talvez tenha sido o cuidado de Deus sobre a sua vida. Se a nossa vida está em Cristo, muitas dessas frustrações são o cuidado de Deus por nós. E muitas delas talvez seriam evitadas se a gente aprendesse a buscar a vontade de Jesus antes de começar a tentar fazer qualquer coisa, tendo Ele como ponto de partida, como a nossa referência, como o nosso Deus. Ele é o centro da vida, Ele é a videira verdadeira. Se a gente não estiver conectado a Ele, a gente não pode fazer nada. A segunda coisa que a gente aprende sobre Jesus ser a videira verdadeira é que Ele dá para a gente um propósito. Jesus nos dá um propósito. O propósito que Ele tem para nós é muito claro aqui nas palavras dEle mesmo, é gerar frutos. O propósito que Jesus tem para você e para mim é gerar frutos. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, o Pai corta. Jesus está falando isso aqui. E todo o que dá fruto, Ele limpa, Ele poda, em outras versões, para que produza mais fruto ainda. E aí Ele vai dizer, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Toda a ideia de Jesus ser uma videira verdadeira e nós sermos os ramos é nesse sentido, é para que a gente dê fruto. Não é para que a gente seja, de repente, um grupo que não serve para nada, que recebe bênçãos de Deus, que é agraciado por Deus, que é amado por Deus, mas não serve para nada. Jesus faz todas essas coisas por mim e por você, mas Ele quer que a gente tenha uma vida frutífera, Ele quer que a gente gere frutos. A gente vive por Jesus e o nosso propósito maior é gerar frutos. Talvez você pense aí, poxa, mas o nosso propósito não é glorificar a Deus? Sim, é glorificar a Deus. Alguns versos depois, Jesus vai ensinar que quando a gente dá fruto, a gente glorifica a Deus. No verso 8 ele diz, nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. E aqui a gente vai ver que tudo não apenas começa em Jesus, mas de fato se mantém nele, como a gente já acabou de falar. Enquanto a gente vive a nossa vida ligada a Jesus, a gente é chamado a frutificar, a dar fruto. E se a gente não der fruto, a gente é como um galho arrancado, que seca, que não serve para nada. Eu gosto muito de pensar sobre relevância. Eu não sei se você em algum momento já pensou no que você tem feito com a sua vida, o legado que você vai deixar, as coisas que você tem feito. Eu penso muito sobre isso. Eu tento sempre tomar decisões e atitudes de modo que, cara, quando eu não estiver mais aqui, a minha vida tenha valido a pena, tenha feito sentido. Você pensa nisso? A gente existe para quê? Por que a gente faz um culto todo sábado à noite aqui? Qual a razão disso aqui? Por que você veio aqui essa noite? Por que a gente tem as células que se encontram semanalmente? Por que a gente faz uma reunião de oração toda semana? A gente precisa refletir nessas coisas. A gente precisa ter em mente que a gente existe para um propósito, e esse propósito é dado por Jesus, e é claro,
é dar frutos. E enquanto a gente dá frutos, a gente glorifica a Deus. E Jesus aqui faz uma relação de permanência nele com os frutos que vão ser gerados. É como se Jesus dissesse que a nossa vida só tem sentido se a gente gerar fruto. A sua vida só tem sentido se você gerar fruto. E quem permanece ligado a Ele necessariamente vai dar fruto. Quem não permanece, seca e é jogado fora. Sabe aquelas pessoas que aparecem no nosso meio, ficam só um pouquinho e depois somem? É gente que não permanece, não dá fruto. Some por quê? Porque está seco. Talvez já tenha sido jogado fora. Gente, não sou eu que estou falando isso, tá? É Jesus que diz. Antes que você pense assim, caramba, que dureza, o que ele está falando, foi Jesus que falou isso para a gente. A nossa vida só tem sentido se a gente gerar fruto. Em tudo que acontece com a gente. Gerar fruto no nosso trabalho, gerar fruto no nosso estudo, gerar fruto dentro da nossa família, com os nossos amigos, nos nossos projetos. Se Jesus não for a referência, se Ele não for aquele que mantém a nossa vida viva, não vai ter sentido. Se a gente não estiver gerando frutos que glorificam a Deus, nada disso vai ter sentido. A gente só vai encontrar sentido se Jesus for a nossa base e se Ele for aquele que nos mantém. Se a gente estiver entendendo em tudo o que a gente faz, que a gente vive para a glória dEle. O que seria do nosso trabalho se Jesus não estivesse nele? Se eu e você trabalharmos apenas para nós mesmos, do que adianta? Se você tem trabalhado, se empenhado só para ganhar dinheiro, que adianta? Quais seriam os frutos das nossas escolhas a parte de Jesus? Agora, se a gente entende que sem Jesus a gente não pode fazer nada, uma boa cosmovisão bíblica nos faria perguntar: onde que eu posso viver para Jesus? Onde eu posso trabalhar para Jesus? Como eu posso trabalhar para Jesus? Como eu posso acertar a minha forma de conduzir a minha vida, agora que eu entendo que Ele é o centro de todas as coisas, e Ele é aquele que me mantém, Ele é aquele que me sustenta. Só assim a gente vai conseguir frutificar, de modo que a gente permaneça na presença dEle. Galera querida, talvez a gente viva de um jeito desatento, mas a Bíblia apresenta para mim e para você uma cosmovisão que é Cristo referente, em que Jesus é a referência de todas as coisas, Ele é o centro, é aquele que nos mantém, Ele é aquele que vai ser glorificado no final de tudo, todas as coisas são para Ele. Isso significa que tudo que a gente faz, se a gente tem Ele como nosso Senhor e Salvador, precisa ter Ele também como referência. Isso vale lá para o nosso trabalho, isso vale lá para os nossos estudos, isso vale para as nossas relações. O nosso maior desafio é aplicar isso no nosso dia a dia, dando frutos que glorificam, que agradam o nosso Deus. A gente vive para a glória dEle. E Jesus ensina, a gente já falou aqui, que o Pai é glorificado pelo fato da gente dar muito fruto. E é assim que a gente comprova que a gente é discípulo de Jesus. Tudo começa e tudo se mantém em Jesus. E o objetivo final é a glória de Deus. Isso significa que tudo também é para Ele. Tudo começa em Jesus, tudo se mantém em Jesus, e no final tudo é para Jesus. Jesus é maravilhoso. Eu queria ter pensado num adjetivo aqui para falar, mas não pensei. E aí eu não tenho o que expressar para dizer sobre Jesus aqui agora. Só que Ele é tudo mesmo. Jesus é o objetivo final de tudo que a gente faz, se nós formos de fato seus discípulos. Galera querida, o objetivo da nossa vida não é conquistar qualidade, conforto, não é conquistar uma boa aposentadoria. O objetivo da nossa vida não é adquirir a independência financeira. O objetivo da nossa vida não é dar uma boa condição para a nossa família ou para a nossa futura família. O objetivo da nossa vida não é fazer justiça social. O objetivo da nossa vida não é nos casarmos, termos bons relacionamentos.
Ainda que a gente faça coisas boas na vida, ainda que a gente se sinta útil no nosso dia a dia, ainda que a gente pense que a nossa vida faz sentido do jeito que ela tem acontecido, o nosso objetivo principal é glorificar a Deus, é adorar a Deus, a fazer todas as coisas de modo que Deus seja o centro. Enquanto a gente vive fazendo essas coisas, buscando talvez qualidade, conforto, independência financeira, uma boa condição para a nossa família. Eu e você podemos fazer várias coisas, mas nós fomos feitos essencialmente para a glória de Deus. Jonathan Edwards pensava muito sobre esse tema. Ele dizia que se a gente descobrir e aceitar a razão final pela qual a gente existe, todo o nosso pensamento, todo o nosso sentimento e ação, tudo isso vai ser governado por esse objetivo. E isso é legal para a gente entender. Se a gente tiver uma noção clara do nosso propósito, se a gente souber para onde a gente está indo, o que a gente tem feito, por que a gente tem feito, todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, todas as nossas vontades vão ser voltadas para isso. É por isso que você vai ver pessoas que não conhecem Jesus, mas que amam outras coisas dessa vida, pessoas que se tornam muito excelentes, que colocam tudo nessa coisa, colocam todo o coração nessa coisa. Mas a gente pode garantir que elas não encontram satisfação no fim, porque o nosso coração foi feito para Deus, e a gente só vai ser satisfeito plenamente se tudo o que a gente tem, se todos os nossos pensamentos, sentimentos e ações forem voltados para Ele. E talvez você não entenda, poxa, mas por que tudo é para glorificar a Deus? O ponto central dessa ideia de que a gente vive para a glória dEle, não é que Deus é um Deus carente. A ideia é que Deus tem perfeição e Ele deseja mostrar essa perfeição. Deus é um Deus que é digno de louvor e Ele deseja que a gente viva dessa forma. Isso é lindo demais. Quando você vai ler, por exemplo, o livro do John Piper, Em Busca de Deus, ele vai falar sobre essa ideia da gente viver para o louvor de Deus. Ele vai dizer o seguinte: Deus, sendo quem Ele é, perfeito do jeito que Ele é, sendo merecedor de todo louvor, se Ele não deixasse a gente louvá-lo, Ele seria um Deus mau. Tamanha é a beleza e a bondade desse ato que Ele tem por nós, de se tornar conhecido e de se deixar ser louvado. Isso é profundo e maravilhoso demais. Você consegue entender? Eu fiz questão de parar aqui um pouco e falar, porque eu sei que às vezes a gente, com as nossas mentalidades, com nossos pensamentos meio confusos, a gente fica assim, mas por que Deus precisa disso, né? Deus já é perfeito em si mesmo, mas uma vez que Ele criou a gente, faz parte da bondade dEle ensinar que nós devemos louvá-lo. Você entende? Faz parte da bondade dEle, da sua misericórdia, nos ensinar que tudo é para a glória dEle, de modo que se a gente não soubesse isso, se a gente não fizesse assim, a gente seria totalmente infeliz, e Ele não seria um Deus completamente bondoso, e nem verdadeiro. Ficou meio filosófico agora, né? Vamos voltar aqui para o texto. O objetivo de Deus na sua criação é se colocar em evidência. O que a palavra ensina para mim e para você? Os céus declaram a glória de Deus. Quem fez os céus? Foi o próprio Deus. Ele fez para que declarasse mesmo a sua glória e a gente pudesse contemplar o nosso Salvador. Toda a criação, toda a redenção, toda a história foi projetada por Deus para exibir Deus. Esse é o objetivo principal de cada um de nós que ama Jesus. Se nós permanecemos em Jesus para dar frutos, isso acontece apenas para que Deus seja glorificado. E é por isso que Jesus vai ensinar para a gente: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. E à medida que a gente entende isso e começa a viver dessa forma, a gente encontra prazer, a gente encontra alegria, a gente encontra satisfação verdadeiros.
Jesus nos dá um propósito muito bem definido: dar frutos para a glória de Deus. Tudo começa, tudo se mantém, tudo termina em Jesus. E por fim, a terceira coisa que a gente aprende sobre Jesus ser a videira verdadeira é que permanecer em Cristo não é uma opção. Permanecer em Cristo não é uma opção. Jesus fala aqui isso para a gente: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. É uma condição que tem que acontecer. A gente tem que permanecer em Jesus. E numa boa, dos discípulos é esperado mesmo que permaneçam. Permanecer é diferente de ser esporádico, sabe? É diferente de viver uma vida cheia de altos e baixos. Permanecer é você ser contínuo naquilo que você faz. Galera, a nossa vida não pode ser só uma vida de eventos. Falo da vida cristã. É maravilhoso a gente ir para um retiro, a gente está se preparando para esse retiro. A galera aqui está animadaça, mas a gente não pode depender de retiro. Você entende isso? Jesus precisa ser a nossa maior alegria, o nosso maior prazer na segunda-feira de manhã, quando a gente acorda sem saco nenhum para ir trabalhar. Entende? Ele precisa ser a nossa maior alegria, o nosso maior prazer na sexta-noite, quando a gente talvez, o que a gente mais queira seja sair com nossos amigos ou com nosso namorado ou nossa namorada. A gente precisa permanecer em Jesus. Isso é uma questão de sobrevivência, uma questão de vida. Pensa num jogador, sei lá, de basquete, você gosta de NBA. Pensa num jogador da NFL, você gosta de futebol americano. Ou jogador de futebol mesmo aqui, um jogador de futebol. Pensa num jogador profissional sério. Ele não é jogador só quando ele entra em campo, só quando ele entra na quadra. A qualquer momento ele vai dizer que ele é jogador. Se ele estiver numa festa, se ele estiver num passeio com a família, ele está pensando ali em como ele pode fazer do melhor possível para se resguardar, para ser um jogador. Nem todos, mas eu estou falando dos sérios aqui, dos profissionais de fato. O que um jogador faz vai muito além daquele momento que ele só entra ali no jogo. É algo que parece que está nele, na sua forma de pensar, de agir, de se planejar, de se entregar em qualquer ocasião. Dos discípulos de Jesus é esperado a mesma coisa. É esperado que permaneçam, assim como um jogador que é jogador em todos os momentos. Pega um cara mesmo profissional. Se ele estiver numa festa, ele vai evitar comer gordura, ele vai evitar comer algumas coisas que não deve. Ele vai dormir cedo, vai acordar cedo. Em todo o tempo. E nós que somos discípulos de Jesus, isso é esperado da gente também. Não como uma imposição, mas como algo condicionado àquilo que a gente vai fazer por Jesus de fato. E eu vou dizer uma coisa para você. Os discípulos têm privilégios que outros não têm. O discípulo tem a presença de Jesus em todo o tempo. O discípulo tem a proximidade constante do Salvador, do Criador da vida. O discípulo tem a paz que vem dele. Mas além disso, o discípulo é chamado a dar fruto. Jesus requer dos seus discípulos que continuem a sua obra. É por isso que a gente precisa permanecer. Se a gente não estiver conectado em Jesus, a gente não pode dar fruto. A gente não vai poder fazer coisa alguma. Só estando conectado em Jesus é que a gente consegue frutificar. A gente só consegue dar frutos se a gente estiver conectado em Jesus. Sem Jesus a gente não vai a lugar nenhum. Sem Jesus, a gente aqui se reunindo no sábado à noite, a gente é só um grupo de pessoas. É uma igreja morta. A gente precisa permanecer nele. Por isso que essa lição é essa. Isso não é uma opção. Permanecer não é uma opção. Você consegue perceber quão importante é isso? Num outro momento, um pouco antes desse que a gente está estudando aqui essa noite, Jesus vai dizer lá em João 8, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade os libertará. Nesse momento aqui, uma galera estava indo atrás de Jesus, muitos diziam que criam nele, mas Jesus vai dizer, olha só, vocês precisam permanecer, não é só crer em alguns momentos, não é só acreditar quando eu faço aqui um milagre, quando eu realizo uma cura,
Não é só agora, acreditou um pouquinho e depois se afasta, vai viver do jeito que você quiser. Precisa permanecer. E se vocês permanecerem, aí vocês vão mostrar que vocês são meus discípulos verdadeiramente. Se a gente permanecer firme, verdadeiramente a gente vai ser discípulo. Essa é a evidência de que a gente é discípulo de fato. Dos discípulos é esperado um pouco mais, não apenas a crença esporádica sobre quem Jesus é. Eu creio que existe um Jesus, ele viveu aqui há tantos anos atrás. Não apenas uma pequena familiaridade com algumas histórias bíblicas, talvez você conheça alguns textos bíblicos, não apenas algumas vindas a cultos aqui, que tem rotineiramente. Dos discípulos é esperado um pouco mais. Dos discípulos é esperado que permaneçam. Dos discípulos é esperado que permaneçam. Diante disso tudo que o texto ensina para a gente, vamos fazer aqui algumas aplicações. Primeira, faça de Jesus a sua prioridade. Faça de Jesus a sua prioridade. Se você está me acompanhando esse tempo todo aqui, você pode perceber que Jesus é de fato tudo o que a gente precisa. Jesus é a razão de todas as coisas, Ele é o centro de tudo. Como que a gente vai viver sem fazer dele a nossa prioridade? Priorize Jesus e o reino. As palavras que Ele usa são fortes demais. Sem mim vocês não podem fazer nada. Isso é muito forte, esse texto aqui sempre mexe comigo. Eu não posso fazer nada sem Ele. Eu não posso fazer nada sem Jesus. Imagine só, você crescer na vida, você se tornar uma pessoa excelente no que você faz, você se tornar um profissional impressionante, ser humanamente alguém muito bem sucedido, mas terminar a vida sem Jesus. Você não fez nada. Você consegue perceber? Sem Jesus a gente não pode fazer nada. É claro que aqui Jesus estava ensinando os seus discípulos a prosseguirem naquilo que Ele estava iniciando. Jesus estava dando início ao seu reino, à sua igreja. Ele queria dizer que os seus discípulos não fariam nada por si só. Eles necessariamente precisariam de Jesus para prosseguir. Eles iam precisar de Jesus para pregar o evangelho que fala sobre Jesus. Eles iam precisar de Jesus para ficarem firmes. Eles iam precisar de Jesus para fazerem novos discípulos. Eles iam precisar de Jesus para sofrerem por amor a Cristo, para sofrerem por amor à igreja, ao evangelho. Quem se desconectasse dele não seria capaz de andar 1 metro que fosse pelo evangelho, porque toda essa obra é dele e é dependente dele para acontecer. Imagina então você fazer um monte de coisa na vida, já conhecendo esse Jesus, mas sem que essas coisas que você faz sejam para Ele. Isso é nada. Porque Ele é aquele que faz a vida vir à existência. Como viver se não for para Ele? Como fazer qualquer coisa que não seja para a glória dEle? Jesus é o protagonista de toda a história, não você. Ele deve ser o principal na nossa história também, em tudo que a gente faz. Priorize Jesus em tudo que você fizer. Lembre dele no seu trabalho, lembre dele nos seus estudos, lembre dele na sua família, coloque ele na sua família, lembre dele nos seus planos, lembre dele nos seus projetos. Segunda aplicação, dê frutos de quem foi ligado a Cristo. O fruto principal é nós prosseguirmos na tarefa de fazer discípulos. Esse é o desejo de Jesus. Se você não sabe até agora o que é dar fruto a fazer discípulo. Isso é dar fruto, só para ficar muito claro para a gente. Jesus, no final ali da sua vida, nesse momento aqui, Ele deixa 2 desejos que são muito claros para a gente. Ele fala de um desejo que é da sua igreja ser unida, para que o mundo cresça, que Ele é de fato Cristo, e Ele quer que também a gente faça discípulos em todos os lugares. Você ama Jesus? Você é crente? A sua vida já foi salva, regenerada por Ele. Você quer retribuir? Tem uma galera do Up que gosta dessa música, né? Eu quero retribuir, quero retribuir. Você quer retribuir? Então dê frutos. Faça discípulos. Ore pelo seu amigo de oração. Invista na vida dele. Convide ele para a sua célula. Convide ele para os cultos. Pregue o evangelho para ele.
Não só convide para estar aqui, não. Pregue o evangelho de forma clara. Sabe o que é pregar o evangelho? É você falar assim, ó, Jesus morreu pelos nossos pecados. A gente é mau. Sabe quando você faz uma coisa que você não gosta, que você sente vergonha? É porque o seu coração é mau, meu brother. É porque você é mau. É porque você tem maldade dentro de você. E é por isso que a gente precisa de um Salvador. E esse Salvador é Jesus, por isso que Ele foi morrer numa cruz, por mim e por você. Ele não precisava morrer, Ele era inocente, Ele era perfeito, Ele fez isso por amor. Você pode crer nele agora. Ele morreu, mas ressuscitou, e Ele fez isso por mim e por você. Isso é pregar o evangelho. Dê frutos de quem foi ligado a Cristo. E para isso acontecer, a gente precisa permanecer nele. E a terceira aplicação: seja constante em permanecer. Seja constante em permanecer. Galera, permanecer tem a ver com assiduidade, tem a ver com persistência, com insistência. Às vezes a gente se sente cansado. Eu estou vivendo uma fase da vida que eu estou exausto. Eu estou muito cansado. Às vezes a gente se sente desanimado. A gente vive num mundo que tudo é instantâneo, tudo é rápido. Ninguém aguenta mais esperar, ninguém consegue ser mais paciente. Mas a vida cristã, por definição, não pode ser assim. A vida cristã, por definição, não é instantânea. É um processo, é uma caminhada, é um relacionamento, é amizade, é andar junto, é conhecer com o tempo. Sabe o amigo que você tem, a amiga que você tem? A primeira vez que você conheceu essa pessoa, você já abriu seu coração de cara? Muito provável que não. Você conheceu, você desenvolveu um relacionamento, até confiar, até levar para sua casa, até contar os seus segredos mais íntimos. É assim também com Jesus. A nossa caminhada é assim. E se a gente analisar de uma forma mais fria, a gente vai perceber que a nós foi dado um livro um pouco grosso até, para a gente conseguir ler num ano já é difícil. Deus não deu para a gente um vídeo do YouTube de 3 minutinhos com alguns resumos, não. Ele deu um livro. A palavra de Deus foi revelada e registrada para que a gente lesse com calma, para que a gente se alimentasse dela, para que a gente entendesse o que Deus quer, para que a gente entendesse o caráter de Deus. Não para que a gente conhecesse poucos trechos, para que a gente vivesse de alguns resumos, não. Ser constante é uma questão de se tornar um cristão verdadeiro. É o que Jesus vai dizer: vocês vão ser verdadeiramente meus discípulos se vocês permanecerem. De modo que, se nós não permanecemos, isso é evidência de que talvez a gente não seja discípulo. Queria muito que você guardasse isso no seu coração. Dos discípulos é esperado que permaneçam. Concluindo, Jesus é o pão da vida, Jesus é a luz do mundo, Jesus é a porta, Jesus é o bom pastor, Jesus é a ressurreição e a vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é a videira verdadeira. Ele agora quer que a gente entenda quem Ele é e que a gente gere frutos para a glória dEle, que essas verdades mudem o nosso coração e a gente consiga ser completamente dele até o final da nossa vida, amém? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado por ter falado ao nosso coração. Eu quero te agradecer demais, Senhor, porque você é um Deus que nos ama, é um Deus que se importa com a nossa vida, é um Deus que tem o nosso coração nas suas mãos. Muito obrigado porque é o Senhor que nos mantém, Senhor. Obrigado, Deus, por ter se revelado a cada um de nós. Você é tudo para a nossa vida. Você é o Deus do nosso coração, é aquele quem a gente quer adorar, por quem a gente quer viver. Recebe, Senhor, toda a nossa gratidão nesse momento e toda a nossa adoração sincera, Senhor. Nós te amamos, nós queremos viver para a sua glória. Ajuda a gente a dar frutos que te glorificam, Senhor. Ajuda a gente a fazer isso que você nos ensinou na sua palavra. A gente ora assim no seu nome. Amém, Senhor. Amém.